Creio que é uma coisa muito ampla e muito esmiuçada no Espiritismo, e eu acho que a gente vai poder falar um pouco, vocês vão poder contribuir muito comigo e com todos que estão aqui. E visão espírita e visão materialista, né? A argumentação materialista do pré-embrião, né? A gente vê muito isso na faculdade, dessa questão de onde começa a vida, das 4 semanas, das 8 semanas, onde que vem, quando implanta ou antes de implantar. Da legalização, por ser uma questão de saúde pública, pelas mortes excessivas, né? Que tem relacionado ao aborto clandestino, né? E o direito de escolha da mulher, que hoje tem sido colocado muito em pauta, o menor dano psicológico, né, para a mulher, dela não levar a fim essa gestação, a culpa imposta pela sociedade, que é uma coisa muito discutida hoje por muitos grupos de feministas, de materialistas, e uma coisa que se diz muito é que para o homem é mais fácil ser contra o aborto e menos menores na rua, né? Isso é um argumento, inclusive, dos mais falhos. E não ter um filho que não vai aceitar. Da questão do pré-embrião, eu coloquei 2 visões que dizem que é desde o zigoto que está acontecendo a vida, né? No entanto, a gente tem lá na faculdade, e eu creio que a maioria dos cursos de saúde tenham isso, da questão do zigoto do embrião ser considerado vivo a partir do momento que ele implanta, né? Ou a partir do momento que começa a desenvolver o sistema nervoso central. Eu coloquei a visão do Moore, que tem um livro de embriologia muito reconhecido, que inclusive é o que a gente adota na nossa faculdade, que o zigoto, essa célula formada pela união de um óvulo e um espermatozoide, é o início do ser humano. A expressão comum óvulo fertilizado refere-se ao zigoto. Então, o início do ser humano é ali realmente, não quando ele implanta ou quando ele inicia a formação do sistema nervoso. O embrião, um organismo no estágio inicial de desenvolvimento em um homem, a partir da concepção até o fim do 2º mês no útero. Ou seja, então ele já é um ser humano, né, pelo que eu pesquisei, essa senhora é muito atuante nessa área da discussão entre onde começa a vida, né, se é pré-embrião, se é pós-embrião, se é zigoto, se é implantação, né, onde que começa. Inclusive ela é materialista, é agnóstica, e ela defende que começa desde o zigoto. Ela é professora se eu não me engano, daquela mais importante do Canadá lá, que a gente é bem ligada à faculdade. Alguém pode contribuir? Enfim, McMaster. E ela é muito firme em relação a isso, porque ela fala que dali desencadeia um processo tão desconhecido e tão único, né, que é essa proliferação de células que vai gerar um ser, e cada célula, a partir de um determinado momento, adquire uma funcionalidade diferente da outra, sendo que todas vieram de uma só, né? Então, ela fala que isso é um mistério ainda para a ciência, mas que ela acredita que essa independência de formação celular que leva a crer que o ser humano é a partir daquele momento. Se o ser humano é um ser independente, né, a partir daquele momento ele seria um ser humano porque ele se determina, né? A questão de saúde pública, que se diz muito que a principal causa de morte dessas mulheres é porque elas vão essas clínicas de aborto e lá elas, por complicações, acabam morrendo. E tem um estudo realizado pela faculdade Royal University, que ela vem
veio para o Chile e com um estudo feito nessas clínicas de aborto clandestino, ela fala que a legalização do aborto não diminui a mortalidade materna, e esse estudo evidenciou que a causa da mortalidade está vinculada ao nível educacional das mulheres e à dificuldade do atendimento médico. Então, uma mulher, mesmo que ela tenha assumido a gestação, ela tem uma probabilidade de morrer, né, maior por não ser atendida ou por outras complicações, né, vinculadas ao nível educacional, por tomar medicamentos que não deveria, né, associada à gestação. E aí ela acaba por morrer gestante ou abortar, né, também, por outros fatores que não o aborto, o que demonstra que se a gente legalizar, provavelmente não vai ser a solução para essas mortes dessas mulheres que morrem em clínicas de aborto. Provavelmente esse é um número menor e talvez uma coisa que, na minha opinião, acredito que na opinião de muitos, não é uma questão que tenha que se preocupar, tem que se preocupar com a melhoria do atendimento, que no caso é um dos fatores que leva a essa mortalidade dessas mulheres. O acesso ainda vai continuar difícil. Hã? O acesso ainda vai continuar difícil. Vai, e inclusive a estrutura não está dando para o que é legal, para o que precisa, para manter uma vida. Já está difícil para tirar ela e manter essa mulher com todas as complicações que vêm, né, decorrentes desse aborto, que inclusive eu vou falar mais na frente. Tem um complicador também, que o aborto ele é uma cirurgia. Se o governo implanta isso como uma realidade, ele tem que dar suporte para uma cirurgia. Porque ele não tem nem para tirar uma unha encravada, ele vai fazer uma cirurgia desse gabarito, e aí vai ficar morrendo mais gente. E talvez seja mais caro essa legalização, pensando na parte material, seja mais caro para o governo essa legalização e esse suporte todo que ele vai ter que dar para essas cirurgias, já que essa sociedade mais materialista, ela é bem assim, não estou preparada, então isso aqui vai embora, né? E, inclusive, nesse livro aqui, é um livro de palestras da AME do Rio Grande do Sul, e ele fala muito sobre isso, sobre a coisificação, né, daquela situação. É uma coisa que tem que ser retirada porque eu não estou pronta, a sociedade me diz que eu tenho toda essa liberdade e que nada disso vai me causar mal. E, na verdade, a propaganda que se faz é que o aborto só causa bem. A mulher vai ficar livre de algo que ela não quer, ela vai imperar sobre os direitos dela, sobre a vontade dela vai imperar sobre uma situação que antes ela reconhece socialmente como sendo uma submissão da mulher a uma situação, né, de gestação. Então, essa mulher toda influenciada por esse ideal materialista, ela vai fazer o quê? Toda vez que ela estiver gestante, ela achar que ela não tem suporte, porque todo mundo acha isso mesmo, né? Quando está gestante, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Mas ela vai logo correr para esse lugar que vai tirar esse problema, tirar essa dúvida, essa facilidade. E aí esse suporte vai ter que cada vez crescer mais, né? Um suporte de não vida, né? De retirada de vidas. O aborto é o principal causador de câncer de mama. Segundo esse estudo de epidemia do câncer de mama, ele mostra que as mulheres que abortam, inclusive estava na anotação, elas têm uma chance 2,4 vezes maior, duas vezes maior de câncer de mama do que mulheres que não abortam. Ainda não foi bem estudado as causas específicas, né, de ligação em relação à patogênese do câncer e à questão do aborto. Mas espiritualmente a gente reconhece que é um desequilíbrio total energético, né, que essa mulher provocou nela mesma, né, uma autoviolência de que ela nem se dá conta. Ela acha que está se vendo livre de algo e ela está piorando mais ainda a situação dela. As estatísticas mostram que cerca de 10 mulheres morrem todos os anos de gravidez ectópica relacionada ao aborto. A gente estuda na faculdade, né, que quanto mais injúrias o útero vai sofrendo,
mais alta fica a implantação, né? Isso pode acontecer sem ter tido um aborto prévio, mas também é mais decorrente, é uma consequência direta de abortos sucessivos, né? Danos psicológicos, drogas de abuso e síndrome pós-trauma. Aqui tem eu coloquei essa citação, é de uma instituição materialista. Então, por que eu trouxe isso? Para mostrar que, ao contrário do que tem se dito constantemente na sociedade, nem todo materialista puro, daquele mais sem crença, acredita que o aborto é uma boa opção, principalmente pelas questões de saúde, né, que vêm posteriores ao aborto. Que ele fala que o vínculo mãe e feto começa imediatamente depois da concepção. Isso é um psicólogo, uma psicóloga materialista e um psiquiatra materialista falando sobre essa situação. Por quê? Porque eles estudaram muito tempo, por entrevistas, essas mulheres, né? E eles perceberam que isso acontece imediatamente depois da concepção. Também nas mulheres que projetam abortar. Aqui teve um erro, né? Enquanto os processos psicológicos substantivos a esta relação precoce são inconscientes e vão além do controle consciente da mãe. Então, por mais que ela se fale o tempo inteiro que ela que quis aquilo, ela está ótima com aquela situação, que não causou dano nenhum e que aquela culpa vai ser a sociedade que está pondo nela, mas na verdade ela inconscientemente quebrou uma ligação que foi feita, né, a partir do momento da concepção. Aqui a Devolução em Dois Mundos, do André Luiz, né, pelo Chico Xavier. O aborto provocado sem necessidade terapêutica revela-se matematicamente seguido de choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quanto a se repetir o delito da lesa maternidade, mergulhando mulheres que perpetram em angústias indefiníveis além da morte, de vez que por mais extensa lhe façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém que indebitavelmente adquirindo num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Então, ela espiritualmente se lesou a um ponto que ela sente tanta culpa por ter feito aquilo enquanto ela estava encarnada e não tinha acesso a esse conhecimento de todo ser que ela é, né, de todo ser espiritual que ela é, e ela mergulha numa culpa irreparável até que ela escute o que os benfeitores têm a dizer, né, que é a questão de que ela tem outras características elogiáveis, que ela não é só essa assassina que ela se considera, né? E que ela também pode ter outras chances. O Espiritismo sempre mostra isso, né? Que a gente vai ter outras chances, por mais que ela seja um pouquinho mais dificultada, com um pouquinho mais de obstáculo, mas vai ter outras chances. Eu vou falar. Aham. Outra coisa importante, que como o André disse, e a outra frase que a gente colocar, sobre o aspecto psicológico do aborto, no nível inconsciente. Então, o espírito que desencarna, a mulher desencarna, tem feito um aborto. Ela reconhece o erro, procura se redimir, mas esse que o André Luiz fala, lesa a maternidade, a vida é um ciclo muito complexo de ligações espirituais, energéticas, magnéticas. A vida é uma coisa muito complexa. E quando ela rompe isso, dentro do inconsciente, é difícil ela tornar a fazer as ligações à vida. Elas perdem o fio. Né? Então é por isso que a pessoa, por mais que ela passe para um trabalho de assistência, ela é protegida pelos espíritos amigos, ela lesionou um fluxo, né, de ligações dentro do sistema da própria formação dela. O espírito foi lesado na sua essência. Então, por isso que é difícil estar
enquanto ela não realizar de novo a maternidade, ela não começa a reconstruir aquelas pontes. Só assim, né? Que começa. Inclusive, ela, além da auto-obsessão, né, que ela sofre no mundo espiritual, ela também sofre a obsessão, mesmo que ela seja protegida por esses benfeitores, talvez não diretamente, mas energeticamente ela sofre muito, porque esses espíritos, inclusive eu vou ler depois uma parte do livro, não sei se é Sexo e Destino, eu sempre confundo os dois. Vida e Sexo, que ele fala dessa questão, né, da oportunidade, que lá no plano espiritual faz todo um movimento, os espíritos, né, responsáveis pelas reencarnações, faz todo um movimento de desculpa, de, olha, aceita, ou ela fez mal para você, ou ele te fez mal, vamos aceitar, vamos voltar. E lá, quando ela mergulha na matéria, né, entra na inconsciência daqueles compromissos, ela lesa esse contrato, né, essa paz que tinha sido estabelecida, e aí, além da anterior mágoa, da anterior raiva, surge outra, né, que é quando esse espírito se vê privado da oportunidade de se melhorar, né. Sobre isso que o Heron falou, eu vou ler uma parte aqui que, inclusive, não é da parte do espiritismo, mas esse mesmo psiquiatra e essa mesma psicóloga materialistas, ambos são materialistas, eles falam o seguinte: a reação psicológica ao aborto espontâneo e ao aborto involuntário são diferentes. Está relacionada com a característica de cada um desses dois sucessos, inclusive ele trata como sucesso, e não como o materialista trataria, né? Como um sucesso de algo que se quis. O aborto espontâneo é um evento imprevisto e involuntário. Então, essa mãe não desejou aquilo, né? Ela não lesou o inconsciente dela, que já estava ligado àquele espírito, né? Como ele mesmo citou, esse inconsciente vai estar ligado, né? E ele não fala espírito, ele fala esse ser. Essa também é a diferença. Enquanto o aborto provocado, interrompendo o desenvolvimento do embrião ou do feto e extraindo do útero materno, contempla a responsabilidade consciente da mãe. E o vínculo mãe-feto, aí ele fala daquela questão que eu coloquei, né? Que o vínculo é criado anteriormente. Então, ela conscientemente, ela quebrou esse vínculo. No espontâneo, ela não foi consciente, né? Ela não desejou esse rompimento. E provavelmente esse rompimento ou é por desistência, né? A gente estuda um pouco, assim, tenho um estudo muito raso em relação a isso. Mas nas aulas de mocidade, de evangelização, a gente escuta muito isso, que ou ele desiste ou já foi programado. Aquilo lá era um choque anímico, né? Que ele precisava passar para reorganizar o perispírito dele e tal. E isso é bem comum, né? Quando a gente olha o Resende, isso eu pesquisa mental. Você estudando Resende, ele fala que até 70% das gestações culminam em aborto. Espontâneo. Espontâneo. E a maioria dessas não é perceptível, porque a pessoa acha que é pura menstruação que sai. Agora, o que eu ia citar, eles falam dessa grande quantidade de espírito que desliga, né? Desistência, muitas vezes não aceitação e tudo. Mas o próprio livro dos espíritos e os livros, igual o Resende corroboram, é que a maioria dos abortos são por uma formação genética mesmo, gestação inviável, certo? A maioria dos livros dos espíritos falaram. A grande maioria dos abortos são por infertilidade. E a outra parte são essas, as desistências, os conflitos, mãe e o espírito que vem reencarnar, tudo isso acontece. E como o espírito é um modelador desse corpo, provavelmente ele não estava pronto para modelar em toda a sua complexidade, né, esse corpo. Aí nesse caso entra aquela discussão que a gente ficou em dúvida quando a gente lá no centro, que a gente parou de pensar, que questionaram a gente sobre mas esse filho vai vir no momento
uma matéria e ela foi desfeita. Então aí já é uma mesma justificativa para aquela. Aí agora falando do choque anímico, é importante aqueles dias ali que o espírito entrar em contato com a matéria. Ou mesmo as horas, né? Às vezes eles são espíritos tão conflituosos entre si que aquelas horas pós-fecundação já geram já ameniza um pouco, né? Toda aquela querela entre eles. Igual o exercício espírita, que muitas vezes não tem uma ligação direta com o espírito, porque é uma prova para o próprio casal. E o que é importante citar isso? Quando a gente começa a trabalhar com a socorro ginecológico, né, obstétrico, você vê muita mãe chegando abortando, entendeu? Você se assusta com um volume grande, de aborto espontâneo mesmo. E essas pacientes também se assustam, certo? É um dano psicológico para elas. Elas se sentem mal, se sentem impura, ficam muito preocupadas se ela vai conseguir engravidar novamente, por que isso aconteceu com ela e tudo. É importante a gente dar essa ajuda para ela, esse auxílio, falar para ela, tanto que isso é natural, que a maioria das gestações combinam com isso, que não é culpa dela, é um processo que acontece, auxiliar ela psicologicamente, realmente salvar uma pessoa que tem um aborto. E principalmente que deseja muito, né, aquela gestação. Enquanto a Bianca preparava essas aulas, ela falava algumas coisas, eu sempre falava para ela, filha, a vida cura, a vida sozinha cura, porque tem muitas ligações espirituais que são baseadas absolutamente num ódio profundo e milenar. Então, às vezes, a gente fica sempre pensando, o espírito ama, a mãe quer recomeçar, né? E a mãe nega. Não, existem relações no mundo como o nosso tão inferior que são de absoluto ódio profundo, que vem há milênios arrastando. Mas aquele momento em que há uma semana, 5 dias de contato e envolvimento naquela hora de vida, né, de mais uma vida, aquilo é curador para ambos. Começa a consertar o tecido da alma, né? Muito devagarzinho, mas começa a ser os primeiros pontinhos que se dão ali, porque tem estruturas que precisam somente uma lei tão preciosa quanto a própria vida, que é uma lei direta vinda da divindade, para começar a corrigir essas falhas, porque o ódio ele desintegra, né? E às vezes, até que tenha amor, demora tanto, que é bom que tenha várias experiências de tentativa de aproximação, cada vez que envolve na aura da vida, o amor conserta mais um pouco. Eu lembrei agora, assim, que é uma questão que eu acho muito linda, assim, do Evangelho, que é do honrar vosso pai e vossa mãe, né? Que além de tudo que ele cita, do respeito que tem que ter e tudo, ele fala assim, primeiramente, né, para honrar, ele te deu a vida, né? Então, assim, é uma coisa primeira, ele te deu a vida. E depois ele fala, a sua mãe não vendeu o seu leite em vez de te dar. O seu pai perdeu noites de sono, né, por você. Então, assim, é uma coisa muito linda e que a gente percebe muito o quanto essa sutileza pode tocar um espírito que ainda está mergulhado nesse ódio, né? Direito de escolha. É muito dito que a mulher, por ela não ter a legalização, ela acaba perdendo o direito de escolha, né? Isso é uma coisa que vai ser discutida daqui a uns dias, a gente vai perceber isso na mídia e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os direitos da mulher, eles são, eu creio que todo mundo aqui acredita também, que eles são necessários de serem muito bem colocados, porque muito embora a gente tenha conseguido entrar no mercado de trabalho e outras conquistas, ainda essa entrada no mercado de trabalho ainda tem suas ressalvas, ainda tem muitos preconceitos ainda a serem quebrados. E esse direito de escolha tem que ser questionado porque ela realmente está escolhendo? De onde vem esse impulso do aborto dela? E aí tem é uma conclusão que eu recolhi desse livro em relação a um livro que chama O Silêncio, o Aborto da Mulher e o Fim do Silêncio, né? Seria mais ou menos isso. Que é um cientista também materialista. Inclusive, eu achei muito interessante o que esse livro me trouxe, e depois eu fui pesquisando quanto materialistas também são contra o aborto. Que a gente pensa muito
quando começa a ler essas defesas em relação ao aborto, que isso tudo é uma coisa muito cristã. E, na verdade, não. Na verdade, tem materialistas que dizem muito respeito a isso, principalmente na área da psicologia, porque eles percebem muito a questão da mulher, às vezes, como eu vou falar, que ela não tem uma escolha, então ela finge que ela tem uma escolha e que não é a melhor para ela, porque tem muitas sequelas, né? Ele fala, é tragicamente uma situação em que as mulheres sentiram que não tem nenhuma escolha, sentiram que ninguém se importa com elas ou com seu bebê, dando-lhes alternativa alguma a não ser o aborto. A mulher se sente rejeitada, confusa, com medo, sozinha, incapaz de lidar com a gravidez. E, no meio disso tudo, a sociedade diz, nós eliminamos o seu problema, eliminando o seu bebê. Faça um aborto, é seguro, fácil e é uma solução legal, no caso da legalização. O que ele fala? Ele fala assim, essa mulher que já tem todo esse ambiente de solidão, de não ter alternativa, de estar sempre sozinha nas escolhas que ela faz, ela terminar essa gestação vai solucionar isso? Isso vai resolver os problemas dela, emocionais, sentimentais, sociais? Ela vai ter, de repente, ela faz o aborto e ela começa a ter o apoio da família, ela vai ter o apoio do companheiro, ou da sociedade, ou do sistema médico, ela, de repente, ganha tudo isso. Só fazer o aborto, ela ganha tudo isso. Então, não é assim, né? Então, às vezes, a pessoa, transpondo para outros exemplos, que não o aborto, mas as cirurgias plásticas, muitas vezes, elas prometem isso, né? E às vezes a pessoa tem tantas outras insatisfações que ela pôs num ponto só e que, na verdade, se eliminar o problema estético que ela achava que era o único problema da vida dela, ela vai ver que ela tinha muitos outros, né? E que só ela enfrentando ela pode solucionar. A culpa imposta pela sociedade, isso foi o autor da palestra que citou isso e eu achei muito válido colocar aqui, que as próprias mulheres que se submetem ao aborto afirmam que a culpa não foi gerada de fora para dentro. Né? Ninguém, uma religião, uma sociedade muito religiosa, não gerou isso nela. Ela foi infundida nelas por outras pessoas a religião. Ao contrário, ela surgiu e cresceu no seu mundo íntimo a partir do ato abortivo. Então, até o momento que ela decide, ela ainda está muito certa, muito baseada em tudo que foi dito para ela, ainda está muito certa. Mas a partir do momento que ela aborta, é que toda a questão energética, a gente reconhece, né? Toda essa questão energética, o desequilíbrio, o inconsciente dizendo para ela que ela quebrou um compromisso, né, que ela fez, gera toda essa questão da culpa. Emmanuel traz a reflexão no livro Vida e Sexo sobre o dever e o compromisso assumido no plano espiritual e eu vou ler aqui para vocês. É muito rico, além do aborto, ele vai tratar muitas outras coisas muito ricas. De todos os instintos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta em virtude disso. Entre pais e filhos residem o mecanismo de sobrevivência humana, enquanto a forma física na face do orbe. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendemos aos impositivos do progresso. Nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal, as lições profundas do amor que só soerguerá um dia, em definitivo, da terra para os céus. Com semelhante nota, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família, antes do renascimento terrestre, que é aquela questão que a gente falou que nem sempre acontece, né?
com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à medida da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventura, infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que lhes reedifique a esperança de elevação, resgate, burilamento e melhoria. Então, a gente promete isso tudo e depois foge. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos, e, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações que se vinculam à existência. Se, porém, quando instalados na terra, anestesiados a consciência, expulsamos-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, que é das questões que a mulher acaba abortando, e do companheiro e da gestante acabam optando pelo conforto, né? Não lhes podemos prever as reações negativas e então muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa de nossas promessas e de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje. E isso ocorre bastas vezes em todas as comunidades da Terra. Inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se tivessem conosco em plena experiência física. Na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Então, por mais que como ele já tem um débito, ele viria como um ponto problemático na família. Mas talvez ele será mais problemático ainda por essa negação de oportunidade. Admitimos que seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um grande fornecedor de moléstia de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e de prisões. Vou tomar uma água aqui. Outra questão que é colocada na discussão materialista é que para o homem é fácil ser contra o aborto. No entanto, o que mais se vê são mulheres vítimas de aborto ligadas a essas associações que combatem o aborto, o que mostra que não é o homem que está falando que a mulher está sendo fraca, mas elas mesmo reconhecendo uma fraqueza momentânea que gerou drásticas consequências para elas, né? Elas relatam a violência que sofrem antes de abortar pela sociedade, que fica falando, você é muito jovem, você não vai ter estrutura nenhuma, ou você está começando sua vida agora com esse rapaz, não dá cabo nisso, não leve isso para frente, porque você não tem estrutura nenhuma, porque você sempre foi matura, ou então sempre tem uma violência, ou familiar ou social, né, que diz que aquilo ali você não está pronto para receber. A pressão dos familiares, amigos e do próprio companheiro, a do companheiro é muito presente, inclusive, e também o desprezo com que são tratadas nas clínicas de abortos, legais ou não. A questão do aborto legal, nesse livro aqui, inclusive, quem quiser pode fazer xerox, eu não importo, de pegar também emprestado, que ele traz muitos depoimentos dessas mulheres que falam, que principalmente as que eram muito jovens, que foram essas clínicas de aborto legal, e que lá elas são tratadas como mais uma,
eles não dão nenhum apoio emocional, tendo em vista que ela teve que tomar aquela decisão, geralmente é tomada sozinha. Elas chegam para fazer o aborto, fica numa fila de espera, numa sala de espera cheia, na qual não há um ruído. Elas estão em silêncio. Tem um depoimento aqui que ela fala assim: é um silêncio ensurdecedor, porque elas estão gritando por dentro, né, pedindo um socorro para que alguém tire elas daquela situação. E a partir do momento que elas entram na sala, né, para fazer uma anamnese, não sei como que isso acontece, mas elas dizem que elas se sentem tratadas muito friamente, como se aquilo fosse uma retirada de um abscesso, uma coisa assim, né? Então, é porque estava na anotação, achei que estava no próximo slide. E uma, inclusive, relata, ela foi vítima de aborto 2 vezes. Uma porque ela era jovem e outra porque ela estava no casamento e a condição financeira era baixa e o esposo dela sugeriu que ela fizesse novamente o aborto. E ela não queria, mas acabou fazendo por pressão, porque ela se sentia muito desprotegida fora do casamento. Ela, quando ela relata da parte que ela foi adolescente para essa clínica legal, né, de aborto e tudo, ela fala que na hora que eles colocam o ultrassom para localizar, né, para poder realizar o aborto, eles não deixam que a adolescente veja a criança, para não correr o risco dela desistir. Por quê? Porque eles já estão sendo pagos por aquele procedimento. Aliás, eles não estão sendo pagos por aquele procedimento, só é pago a partir do momento que ele se concretiza. Então, para que elas não desistam, eles não deixam ela ver o ultrassom, não deixam escutar o som do batimento do coração, nada. Justamente para elas não perceberem também que não tem uma vida ali, que seria como se fosse um abscesso realmente. Menos menores na rua, que é um dos mais ridículos dos pontos defendidos, porque a gente sabe muito bem que não é essa a causa dos menores estarem na rua, né? Entre as causas socioeconômicas também está a sócio da família, né? A parte social da família. E eles saem de casa justamente pela violência. E tem uma pesquisa uma meta-análise, inclusive, que a gente sabe que é de maior confiabilidade, que fala que há uma relação entre o aborto e maus tratos infantis 2,4 vezes maior por mães que se submeteram ao aborto induzido anteriormente. Então, assim, se é pelo aborto, ou se é pela violência que eles saem, a mulher abortar vai gerar mais violência, então mais menores na rua. A violência às crianças tem uma estrita relação com a fuga, né, do menor para as ruas. Essa parte aí fala que uma mãe abortou quando era muito nova, depois ela casa, né, estabelece a relação e tem outros filhos. O remorso, o processo de culpa faz com que ela agrida aquelas crianças. Né? Provavelmente. E é um processo que aquela coisa de ser mãe está bem colado dentro dela. E aí ela agride a criança e acaba que a criança pode sair, não porque sofreu violência, mas ela sofreu violência porque tinha uma mãe, é muito maior o nível da mãe que abortou ser violenta do que uma mãe que nunca abortou. 2,4 vezes maior já é um número bem significativo, né? Outro ponto colocado é que não ter o filho que não vai aceitar vai ser melhor, né? Então, melhor você não ter esse filho do que você ter ele e não aceitar ele. E tem um estudo também que evidencia que o sofrimento de manter a gravidez indesejada é muito menor do que o trauma psicológico que o aborto provoca. Nesse livro, ele coloca muito sobre a síndrome pós-trauma, que hoje está tentando se fazer no CID-10, colocar também como síndrome pós-aborto, separada da síndrome pós-trauma.
Eles ainda não conseguiram porque os sinais são muito semelhantes a pós-trauma, então a classificação entra, né? A diferença é que a etiologia é diferente, o trauma não é perda, que ele coloca lá perdas, morte, tudo, o trauma, de certa forma, é uma morte, né? Mas é por outros caminhos. E ele trata isso como um fator predisponente, eu coloquei nos slides anteriores, eu acabei não abordando, que é a questão do uso de droga, né? Ele fala que o uso de droga é 5 vezes maior. Droga, alcoolismo, e 5 vezes maior nessas mulheres que provocam aborto. Por quê? Porque, de certa forma, elas estão querendo calar o que a consciência delas está falando, né? O que o espírito delas está falando. Consciência seria a visão materialista, mas a gente sabe muito bem que o espírito dela, com certeza, tem essa consciência de que ela lesou um compromisso. Casos em que, após o nascimento, a rejeição cessa. Inclusive, eu queria até falar de uma colega minha que eu estava no cursinho na época, ela ligou e disse que ia abortar, que ela estava grávida de um rapaz totalmente desvinculado da convivência dela, foi assim, bem acidental e tudo. Que a gente sabe, eu hoje tenho certeza que não foi acidental. Depois que eu conversei com ela, ela aceitou levar a gravidez e hoje é um motivo de alegria para ela, é um motivo pelo qual ela conheceu o atual esposo dela e hoje ela é super feliz, cessou totalmente essa rejeição que ela tinha, porque a rejeição, ela mesma fala, era da situação de eu ficar desprotegida, porque minha família, de muito poder econômico, não ia aceitar um Zé Ninguém ser pai da minha filha. Inclusive, esse rapaz acabou sumindo aí, por aí, e quem ficou sendo pai é o padrasto. O perdão, o auto-perdão, aí já vai entrar na parte de regeneração, né? Se essa mulher abortou, ela não vai ser motivo da gente ficar apontando o dedo. Ela teve toda uma situação que levou ela a essa escolha e literalmente é uma escolha ou falta de escolha que gera muitos danos e a gente não tem que ficar piorando a situação dessa mulher. Então, a proposta espírita é abandonar o culto ao remorso imobilizador, liberando a consciência do conteúdo traumático, né, que gera os danos psicológicos e psiquiátricos que levam mulheres em internação, trabalhando em favor do bem, através da mudança de comportamento, trabalhando em favor do bem, da prática da caridade e na dedicação ao próximo. As próprias associações de mulheres vítimas de aborto, sem ligação religiosa, apenas apoiadas pela psicologia, psiquiatria e terapia ocupacional, propõem que as mulheres cuidem de outras crianças com o intuito de diminuir o efeito pós-trauma que elas sofrem, né? Do Evolução em Dois Mundos, ele coloca, para melhorar a própria situação, o que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da própria melhoria moral, antes da próxima existência imposta às aflições regenerativas? Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode de hoje afeiçoar-se a filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos que há a necessidade de cultivarmos ardente carinho uns para com os outros, porque a caridade cobre uma multidão de males. O relato do Silas. Do caso clínico, Então, no Mundo Maior, no capítulo 10, tem um caso da Cecília, de 25 anos, que ela é solteira e ela, através de todo um processo, ela fez o aborto.
Então, na história clínica dela, a gente pega a parte física e a parte espiritual. O NC é o que nada consta. Então, na parte cardiovascular, o que aconteceu foi durante o momento do aborto, da ligação do feto com a matéria, da ligação do espírito com a matéria, até o momento em que ocorre o desprendimento. Na parte cardiovascular, o autor fala que o coração dela acusava estranha arritmia. Na parte nervosa, no aspecto espiritual, nos lobos frontais a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifestada. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo perceber que a criatura se rebaixava aos campos mais baixos do ser. É interessante a gente pensar que o lobo frontal, a parte frontal, do ponto de vista de neuroanatomia, é a parte em que é relacionada ao instinto, mas no sentido de bloquear esse instinto, essa reação animalesca que nós temos. Então, nos lobos frontais de Cecília, a sombra era completa, então ela estava totalmente ali relacionada ao instinto, aquela parte carnal, sem pensar mesmo no que ela estava fazendo, era uma coisa mesmo bem animalesca. E além da perturbação do córtex e de tantos outros. Na parte endócrina, aqui do aspecto, tem a parte física e espiritual que ele cita. Na parte física, ele fala que os centros endócrinos estavam em desordem. As glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. É que ela fez uso de drogas, como era bem antigo, ela tomou uma erva, alguma coisa assim, para expulsar o feto. Então, a parte endócrina estava totalmente em desordem. E como a gente sabe, a parte da glândula pineal, ela faz essa ligação do espírito com a matéria. Então, se a parte endócrina está em desordem, então quer dizer que toda a parte, o complexo espírito-matéria estava totalmente em desordem também. Da parte espiritual, ele fala que desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e ovários, penetrando a câmara vital, incidindo sobre a organização de 4 meses. Então, ele fala mesmo essa coisa, a energia mesmo, essa sombra que estava envolvendo toda a Cecília. Na parte de personalidade e comportamento, ela fala, a mãe dela era assim, aquela pessoa que sempre ensinou, que sempre fez por Cecília. Ela não ensinava a Cecília, então era uma menina mimada que tinha todos os seus gostos feitos de uma forma assim totalmente descontrolada. Então, como Emmanuel disse, em um livro em que quando a gente pega em algum momento de dificuldade, isso já trazendo também para a parte até mesmo da gravidez indesejada, para não ter o aborto, Emmanuel fala que quando a gente se pegar em algum momento de dificuldade, vamos parar e lembrar se a gente veio para uma colônia de férias ou para um planeta de provas e expiações. Então, tudo tem um propósito, né? Então, que a gente, Deus nos dê força e resignação para aceitar todas as provas. Da parte de agravante espiritual, deixa eu colocar aqui bem certinho. No momento do aborto, o embrião reagia a ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço da extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno, eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. O filho que não nascera se tornou agravante do psiquismo materno obsidiado. O perispírito da entidade que não renasceu alcançou o coração, perturbando vias de estímulos da aurícula direita, agravando o quadro hemorrágico, que também está relacionado à parte da arritmia cardíaca que eu falei. Então, assim, quando no processo reencarnatório, igual a Cláudia falou, esse ódio, ele tem a oportunidade de ser transformado em amor. Então, o espírito, ele perde a consciência de tudo que aconteceu com aquela pessoa,
para eles passarem por uma nova fase, por um novo processo, para eles conseguirem ter essa nova oportunidade. Então, no momento em que ocorreu o aborto, que ocorreu o desligamento, a consciência retomou ao espírito, e esse espírito fez uma obsessão na que seria a mãe, na Cecília. Então ele causou os dois causaram toda essa desarmonia espiritual e física. Nos agravantes espirituais, a mãe de Cecília, que se encontrava em desdobramento induzido pelos amigos espirituais, a mãe aparece, né, e a mãe tenta convencê-la de ações inconsequentes e ao mesmo tempo se perdoar pela errônea educação da mesma, quando viva. Então, durante o aborto, que ela tomou aquela toxina e ela ficou muito tempo até abortar, não foi uma coisa assim rápida. Então, durante o sono, ela teve um desdobramento e a mãe pediu perdão pela educação que ela deu e por tudo que estava acontecendo. E também pediu que a filha desse uma nova oportunidade para o espírito que estava vindo. Só que a Cecília não ouviu e causou toda essa desarmonia. Então é isso sobre o caso. Bianca quer fazer mais algum? Não? André, alguém? Acho que tem mais um. Tem mais um slide? É só um poema do Mário Quintana, que ele fala que o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato, é um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque ao mal logrado nascituro, rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é um roubo infinito. E olha que ele nem considerou o lado espiritual, né? Só as perdas terrenas. É isso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário?